Assim como você está, feche seus olhos. O Senhor tem algo especial para nós. Já faz tempo que Ele está fazendo. Senhor, obrigado por isso. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que tudo o que o Senhor faz é especial. Nós cremos que todos os planos que o Senhor tem são especiais. Nós cremos em Ti, Senhor, com todas as nossas forças, Senhor. Com todas as nossas forças nós cremos em Ti. Por favor, Jesus, continua ministrando os nossos corações. Continua falando com a gente, Pai. A nossa intenção aqui não é apenas de uma vontade. Nós não apenas queremos Te ouvir, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Então, Espírito Santo, continua ministrando esse culto e as nossas vidas. Traz, Senhor, a Tua porção para nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é a quarta mensagem em que nós falamos a respeito do tema Começando Bem. Quem aqui é a primeira vez que está em janeiro no culto faz assim para eu saber? Tem poucas pessoas. Não se preocupa. Sabe por quê? Porque o fato de você não ter participado das outras pregações não vai te atrapalhar em nada, tá? Então fique bem tranquilo, tá tudo certo. Mas sabe por que a gente está falando sobre esse tema? Porque eu percebi durante algum tempo que o povo cristão, nós somos apegados em uma verdade que nós temos que ser apegados para sempre, que é sobre o fim. Jesus vem e a igreja venceu. Jesus venceu a morte e nos fez vencedores. Então nós sabemos que o fim vai ser incrível. Você concorda com isso? O problema é quando a gente para de se importar com os começos. Porque até que Jesus torne pleno aquilo que Ele está fazendo, nós estamos vivendo começos e recomeços todos os dias. Todos os dias. Nós temos ou uma oportunidade de recomeçar, ou uma oportunidade de começar algo novo. E a forma como nós lidamos com isso é muito importante. Platão dizia que o começo é a parte mais importante do trabalho. Você sabia que ele dizia isso? Numa corrida de curta distância, o começo fala muito sobre quem ganha. Vou me atrever a falar aqui sobre natação, que tem um cara que é esportista dessa área. Tá, obrigado. O começo de uma corrida de natação também. O salto, a forma como você entra na água, a forma como você imposta o corpo. Os começos importam. E a gente precisa falar sobre os começos. Não quer dizer que se começou errado vai terminar errado. Sabe por quê? Porque quem acredita nisso não acredita em Jesus. Mas significa o quê? Que agora, nesse exato momento, nós todos estamos sendo expostos a uma oportunidade de decidir começar ou recomeçar. E o que nós vamos fazer sobre isso importa muito. Você está me entendendo? Então, se o fim vai ser muito bom, imagina se você decidir o seu começo ser muito bom. E para essa noite, o tema da mensagem da noite é: receba o alívio da graça. Nós precisamos entender que não existe bons começos sem a boa graça do Senhor sobre nós. Nós somos alvo, de forma individual, de uma graça extraordinária, maravilhosa, inexplicável, que vem do Senhor. Uma graça que escandaliza a gente. A graça do Senhor é tão escandalizadora que a gente que é crente, às vezes, de muito tempo experimentando dessa graça, às vezes a gente escandaliza também. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 16.
João, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos recebemos. Jesus tornou possível a todos o derramamento, a participação do sobrenatural e de uma realidade espiritual que só vem dele. Se você está aqui hoje, é muito provável que você seja parte deste grupo, todos, que está escrito aqui. Existe graça sobre graça sendo derramada sobre nós. E nós precisamos aprender a reagir de alguma forma sobre isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que nós precisamos fazer? Confiar e aproximar. E eu quero, por alguns minutos, fazer exatamente isso. Quebrar a distância. Rasgar o véu, não o que Jesus rasgou, mas o que tu construiu, que te separa dessa graça. Porque em Hebreus nós lemos que, sendo assim, aproxime-se. O Senhor já tornou possível a nós experimentarmos, participarmos de uma graça que vem dele. O que nós estamos fazendo e como nós reagimos mostra um pouco sobre a nossa afeição. Mas se por algum motivo existem coisas na sua mente, no seu coração, que te fazem perceber uma graça em distância, esta é uma falsa graça. Porque Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse uma graça distante. Ele morreu na cruz para tornar esta graça mais perto do que jamais esteve. E você vive hoje a realidade de um tempo onde essa graça está disponível. O que você faz sobre isso? Que decisões você toma a partir desta graça? Billy Graham, ele dizia o seguinte, que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Muitas vezes a gente passa por dores e ansiedades e tribulações que o Senhor não nos colocou. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão olhando para uma graça que o Senhor está derramando. Sabe quando você solta uma criança numa piscina e ela enxerga o fundo? Ela sente os pés no chão, mas por ter medo da água, ela grita desesperadamente que vai se afogar? É como se fosse isso. Muitas vezes o Senhor nos coloca em um lugar que dá pé. Muitas vezes o Senhor está nos conduzindo para um lugar onde nós vamos mergulhar profundamente em um ambiente que não vai nos matar. Mas nós estamos olhando para as circunstâncias, para as coisas da vida. Então aí a gente precisa em um determinado momento parar e lembrar de uma coisa muito importante. As circunstâncias nunca são maiores do que a causa. E se a causa é Jesus, Jesus basta. Se a causa é Jesus, Jesus de alguma forma supre. Constantemente nós estamos passando por dias desafiadores. A gente passa por marés de dias muito difíceis, alguns dias bons, outros dias neutros e outros dias muito difíceis e assim vai. Hoje mesmo,
Até ontem, meio de tarde ou manhã, eu estava programado para sair de casa com a minha família e ir no aniversário da bisavó da Olivia, que fez 80 anos hoje. Mas, sei lá, eu acho que perto do fim da noite ou do começo da noite, eu não lembro exatamente o horário, na mesma véspera do aniversário morreu um familiar. Então você chega num ambiente para celebrar a vida, mas as pessoas que estão chegando, elas estão acabando de lidar com a morte. Se o nosso olhar estiver nas coisas da morte, nós não vamos conseguir celebrar a vida. E a morte importa, o luto também. Mas a vida é mais importante. O que é mais importante? As dores e as tribulações ou a glória que virá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa glória que virá não é a glória que virá somente quando Jesus voltar. É a glória que já está vindo. E que nós, por meio da graça, podemos experimentar de dia em dia, de graça em graça e de glória em glória. Mas o que nós estamos fazendo sobre isso? Qual é a nossa posição, a nossa fome, a nossa postura, a nossa decisão de busca por essas coisas? O quanto nós oramos para que Deus manifeste essa graça e essa glória nos nossos dias e na nossa vida? E o quanto os nossos olhos estão abertos para enxergar o que Deus está fazendo sobre isso? E para a gente começar esse caminho, sobre receber uma graça que nos dá alívio, nós precisamos entender uma coisa: o medo e a ansiedade, e o pecado, eles geram fardos pesados e difíceis de carregar. Mas a graça é o alívio transformador que tira todo o peso, toda a bagagem e todo o pecado. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, algo maior aconteceu. Você precisa entender que existe algo maior acontecendo frente às coisas e pecados que acontecem na nossa vida, a partir de um momento em que nós decidimos uma postura diferente. Qual postura você quer ter nos teus dias, nos teus próximos dias? Nós já estamos atrasados sobre isso. Já não é mais o primeiro dia do ano, já não é mais a primeira semana do ano, já não é mais o primeiro culto do ano. No seu plano de objetivos e metas da sua vida para o 25, talvez você já esteja um pouco atrasado sobre a sua capacidade de perceber uma graça que existe sobre ti, que quebra o jugo, que destrói prisões espirituais, que nos liberta de vícios, que nos faz nos constranger com a nossa realidade, com o nosso pecado, e dizer a Deus: Deus, não quero mais isso. Existe uma graça sendo derramada que nos faz habitação de um Espírito que nos conduz para um lugar que nós jamais iríamos, que nós jamais alcançaríamos, que nós jamais experimentaríamos. Mas nós não podemos ficar sentados nos nossos sofás, deitados na nossa cama, ou como diria o Raulzito, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Sabe por quê? Porque nós não somos frutos do acaso. E você precisa acreditar nisso, porque disso depende os teus dias e os dias da tua geração, da tua família, dos que virão a partir de ti, das pessoas que você vai encontrar e se relacionar. É normal nós termos preocupações, mas nós não devemos viver preocupados. Deus precisa te tirar desse lugar de preocupações. Você precisa ser tirado desse lugar por Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus faz isso. Existe um Deus que faz essas coisas.
Ele nos tira de prisões. Mesmo quando essas prisões fomos nós mesmos que nos colocamos. Você busca uma algema, você se algema nessa algema, você se prende a uma corrente, você joga a chave fora. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus não precisa saber de chaves. Sabe por quê? Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. E Ele tem a chave que abre o livro, que é o único livro que importa, que é a única coisa que precisa de verdade ser aberta, que é a única coisa que realmente vai nos salvar. E Apocalipse diz que somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Só Ele pode. Só Ele é capaz. Só foi dado a Ele. A ansiedade é algo natural da vida. Quem não gosta de esperar é ansioso. Essa ansiedade, ela não é patológica. Ela é normal. Mas se a ansiedade está te paralisando, isso já não é mais normal. Porque no momento em que a ansiedade te paralisa, ela se tornou o seu cativeiro. Mas o Senhor não morreu na cruz para ter cativos. Ele morreu na cruz para quebrar todas as correntes, todas as algemas, todas as prisões espirituais, emocionais e mentais. O Senhor é a cura que a igreja precisa. O Senhor é a cura que o mundo precisa saber que existe. Para a gente começar, eu quero falar sobre algumas coisas que Jesus fala a respeito da ansiedade. A primeira coisa que Jesus fala a respeito da ansiedade é que a ansiedade é antinatural. No versículo 24, nós lemos assim: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Não é sobre a gente não fazer nada. Lembra a história da cigarrinha e da formiga, né? Lembra, né? Não é sobre isso. É sobre você fazer o melhor com aquilo que você tem. Sabe como é que é o nome disso? Excelência. Fazer o melhor com o que nós temos. Quando a gente faz o nosso melhor, estando conectados com Deus e com a sua vontade, Ele nos manda olhar para os corvos. Porque nós estamos tão preocupados. Faça plano, sim, faça. Você quer um salário melhor? Trabalhe para isso. Construa isso. Estude. Se dê ao seu trabalho. Faça o melhor com o que você tem lá. Mas Deus tem coisas maiores. Deus tem um plano maior. Deus tem um propósito maior. Nós não nascemos para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar algumas coisas, experimentar outras e morrer. Existem outras coisas maiores que Deus quer que a gente viva, que Deus quer que a gente experimente. Sim, Ele vai nos dar dinheiro para isso. E vai nos cobrar o que nós estamos fazendo com o dinheiro que Ele está nos dando. Mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. E as coisas que nós fazemos com o dinheiro também não. As relações que nós desenvolvemos com as pessoas não podem se transformar em deuses e correntes e prisões espirituais. Uma vez eu estava conversando com uma menina que namorou um tempo com um rapaz, um amigo em comum, minha e da Pri. E ela estava explicando pra gente o término de um relacionamento. E ela falou assim: gente, eu precisei procurar um psicólogo, porque eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, as coisas que eu gostava de fazer e eu não gostava, porque eu só podia comer o que ele gostava, usar a roupa que ele gostava e fazer as coisas que ele gostava. Ela era presa num relacionamento que levou ela a viver uma vida de ansiedade, de ganhar peso, de sofrer, de ficar depressiva, de precisar de atendimento profissional, talvez de precisar de medicamentos.
Porque ela se colocou em uma prisão que Deus não colocou ela, mas Deus tirou. Nós não podemos nos preocupar. A ansiedade não é natural. Deus não nos fez ansiosos. Deus não nos fez preocupados com tudo. A segunda coisa que Jesus fala sobre a ansiedade está nos versículos 25 e 26, e a ansiedade é improdutiva. Nos 25 e 26 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quais grandes coisas no seu coração e na sua mente têm te impedido de fazer as coisas pequenas? De dar os pequenos passos de fé? A ansiedade nos coloca num lugar que a gente não sabe para onde olhar, o que fazer, que quando começar, meu Deus do céu, e a gente fica ali. Sabe aquele negócio lá da piadinha gospel? Que o mar abriu no meio, o cara ficou, vou, não vou, o mar fechou, eu fiquei? Já ouviram no YouTube, né? Não recomendo, esses caras não são de Deus. Mas assim, é isso. Deus está abrindo o mar, Deus está trazendo um milagre para nós, Deus está gritando no nosso ouvido, mas a gente prefere a corrente. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus abriu o mar, cara, esquece tudo, larga tudo. Você não vai virar uma estátua de sal. Você pega aí, você conhece a história, depois você me pergunta. Você não é isso. Larga tudo, Deus falou, você tem certeza que é Deus? Você está vendo que é esse o caminho? Cara, esquece o resto. Esquece o resto. O caminho da libertação das prisões que a gente coloca em nós às vezes é esquecer o resto. Não é ser inconsequente, é tomar uma decisão lúcida olhando para Cristo. Tudo que você fazer de forma abrupta, que você está vendo Cristo no final do caminho, não é inconsequente. Mas você tem que ter certeza que é Cristo. Amém? A ansiedade nos torna improdutivos. A gente fica batendo cabeça e pensando, e como é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer quando a gente já devia estar fazendo? Nós não corremos uma maratona. Eu não corri maratona, tá, gente? Nós não corremos uma maratona pensando em todos os quilômetros que tem que correr. A gente pensa quilômetro a quilômetro. Vou encurtar? Você não corre 3 quilômetros pensando nos 3 quilômetros. Começa pensando nos 10 metros. Depois mais 10. Ah, já tô craque. Começa em 100 metros, que é uma quadra. Eu vou até aquela esquina. Eu vou até a próxima. Eu vou até a próxima. Aonde os seus olhos enxergam. Quando Abraão foi chamado para ir para um lugar que ele não sabia onde, ele só sabia o caminho da próxima quadra, cara. Às vezes Deus vai dizer tudo, às vezes Deus vai dizer, vai até ali que depois eu vou te dizer o próximo passo. Vai até ali que depois eu vou te dizer o próximo passo. A pergunta é, será que por causa das nossas grandes preocupações, os nossos ouvidos não conseguem escutar o que Deus está querendo falar? No final das contas, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai gritar e tu vai ouvir. O problema é a dor que tu vai sentir até esse momento chegar. Porque Deus já está falando, e o que eu estou tentando fazer aqui como instrumento de Deus é te poupar esse caminho de dor. É evitar que você tenha que passar por uma coisa que Deus nunca quis que você passasse. Nós estamos à mercê do mundo, das coisas ruins, das coisas difíceis. Coisas ruins acontecem com pessoas quase boas que nem nós, mas tem algumas coisas que o Senhor não quis para nós, que não é da conta dele, e nem da do diabo. E nós precisamos começar a olhar para essas coisas. A terceira coisa que Jesus diz sobre a ansiedade. A ansiedade é desnecessária. Nos versículos 27 e 28 diz assim: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, que Ele chamou, que Ele escolheu desde o ventre. Não, eu já estou botando, eu digo eu, não o Senhor aqui.
Então nós estamos preocupados com as nossas necessidades básicas. É isso que esse texto está falando. O que eu vou comer? O que eu vou botar no corpo para não ficar pelado? O que eu vou me cobrir para não passar frio? Como que eu vou aliviar o calor? Nós estamos pensando no básico, na sobrevivência, mas Deus não nos chamou para viver uma vida de sobrevivência. Ele nos chamou para viver uma vida extraordinária, onde a gente vive naturalmente coisas sobrenaturais, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de dor, mesmo nos dias onde algumas coisas a gente não enxerga o sentido. A nossa fé não está nas coisas que a gente enxerga, a fé é o fundamento das coisas que a gente não vê. A nossa fé está alicerçada num Deus que nós sabemos que está no alto e sublime trono, governando todas as coisas. Então, se as coisas estão ruins, Deus está no controle. Então Ele é culpado das coisas ruins que eu estou passando? Não, mas Ele é responsável pelas coisas que você vai viver um dia. Você crê nisso? A ansiedade é o excesso de futuro na nossa vida. Não combina nós dizemos que o futuro pertence a Deus, mas nós estarmos ansiosos. Alguma coisa não está certa nas nossas decisões. Ou o futuro pertence ao nosso Deus, ou a nós. Se pertencer a nós, a ansiedade está batendo a porta. Está batendo a porta. Talvez ela já tenha entrado. Mas eu quero te trazer uma palavra de esperança e de fé. Existe um Deus que governa todas as coisas. E Ele olha para os seus filhos e Ele os ama. Você entende que você é um amado, uma amada de Deus? Então não estejam ansiosos com coisa alguma, antes creia em Deus. Deposite a sua fé e a sua esperança nele, porque Ele é capaz, amém? Quarta coisa que Jesus fala a respeito da ansiedade: a ansiedade é descrente. No versículo 29 e 30, a gente lê: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. A Olivia não pergunta quando que a gente vai no mercado fazer rancho. Sabe por quê? Porque ela sabe que os pais vão prover. Eu não quero te levar a viver uma fé infantil como a da Olivia, mas eu quero te fazer entender que mesmo nós vivendo uma fé madura, existe um Deus que provê aos seus filhos. Você é filho? Existe um Deus que está provendo. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Pode ser que o que Deus proveja para você seja arroz, feijão e ovo. Dói no bolso, então a gente vai falar de bolso, mais fácil de entender. Quando o arroz, o feijão e o ovo é a provisão que Deus está trazendo, é o melhor arroz, feijão e ovo da vida. A falsa compreensão disso nos leva para o povo hebreu, que vivia o maná caindo do céu fresco todos os dias, mas eles queriam a cebola. Eles queriam a vida de escravidão. Você está me entendendo? Viver a provisão do Senhor é a coisa mais fantástica do mundo. E nós precisamos nos permitir experimentar isso. Amém? A ansiedade é uma resposta natural nossa, mas a ansiedade demasiada, ela não é natural. Ela é antinatural e ela nos leva à descrença. Nós precisamos encontrar em Deus uma maneira de lidar com as nossas crises. E nesse momento eu quero que você preste muita atenção no que eu estou dizendo. A ansiedade e a depressão são coisas muito sérias. Se isso está indo para um caminho não saudável, não espiritualize demais a tua saúde. Procure um psicólogo. O que é pastoral, o que é espiritual, mas o que é saúde, vai no médico. Ele vai cuidar. A ciência é um bem que Deus criou. A medicina é um bem que Deus usa para curar os seus filhos.
vai no médico. Amém? Então tá bom. Você não achar que saindo daqui rasgando receita e... Não, faz certinho, tá? Mas agora eu quero falar sobre um outro caminho. Já fiz o prólogo e terminei a introdução. Amém? Agora eu vou voar aqui para dar tudo certo no fim do culto. Para a gente trocar o peso da ansiedade pelo alívio da graça. Primeiro, priorize a sua relação com Deus. No versículo 31, a parte A diz assim, busquem, pois, o reino de Deus. Faça da pessoa principal a decisão principal da sua vida. Porque nós estamos preocupados com tantas outras coisas, ao invés de nos preocupar em Deus ser o centro de tudo em nós. Os dias bons e os dias ruins vão acontecer, cara, não tem jeito. Se prepara, fica pronto. Mas nos dois momentos, os teus olhos precisam se deparar com os olhos dele. Você precisa entender que quando você busca ele de todo o seu coração, de tudo que há em ti, existe uma graça que vem como um refrigério, que vem como uma brisa no dia quente, que vem como um copo de água gelada depois de um dia de sol. Ela traz alívio, refrigério. Nós precisamos nos permitir experimentar isso em Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Jesus Cristo. Eu vou contar uma história muito rápida aqui para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo dizer aqui. Há alguns anos atrás, a gente tomou uma decisão para fazer um rolê em Foz e no Paraguai. A gente ia com uns amigos nossos, eu aluguei um carro. Um carro maior e tal, eu aluguei um carro, um Versa. Aí os nossos amigos deram para trás, eu já estava com o carro alugado, eles deram para trás muito última hora. Eu estava com o carro alugado, eu olhei para a Pri e falei: ô Pri, vamos? Já estava tudo no carro, tudo pronto. Ela, vamos? Tá, então vamos. Daí ela começou a querer pegar uns salgadinhos, uns negócios para comer assim. E eu falei, o cara, mão de vaca é triste, né? Daí eu falei: Pri, toma cuidado para não sujar muito o carro, porque qualquer coisinha eles cobram R$60 de taxa de limpeza. Qualquer migalhinha eles cobram. Então, toma cuidado, porque é até meio injusto isso que eles fazem. E ela, tá bom, vou cuidar, tá, beleza, fomos. Cara, era 7 da manhã, no outro dia nós viramos à noite dirigindo e eu bati num caminhão. Um caminhão de produtos químicos, combustível. A batida, ela estourou tudo que dava para estourar, né? Mas entre todas as coisas que estourou, o pneu e a roda a esquerda, dianteira, ela estourou e saltou fora. Quando isso aconteceu, o carro caiu, né? Porque não tinha o pneu. E quando ele caiu, ele girou para fora da minha mão. Só que o caminhoneiro que estava atrás, ele não sabia disso. Aí sabe o que ele fez? Ele freou o caminhão. Quando eu me dei por si, assim, que é tudo muito rápido, eu estou falando uma história de 2 segundos aqui para vocês. Quando eu me dei por conta, assim, que eu estava dentro do carro, eu olhei para a Pri e falei: Pri, tu tá bem? Tá tudo certo contigo e tal? E ela: não, eu tô bem. E daí o airbag deu um soco na minha cara, né? Não pensa um soco. E eu achei que minha cara estava sangrando, tão pancada que foi. E eu falei: Pri, meu rosto está sangrando? Ela disse: não. Aí eu: tá, então vamos sair do carro, mas com cuidado, porque não sei o que e tal. Quando eu saí assim, o caminhoneiro que freou o carro veio na Pri e falou assim: ô Fernando, eu vim aqui, ó, só para te dizer que eu vi o carro de vocês embaixo do meu caminhão e foi Deus que livrou vocês. E ele deu as costas e foi embora. E daí a Pri me olhou assim, começou a dar risada. Ela me olhou assim, né, porque cheio de caco de vidro no carro, tudo zoado o carro.
Ela falou: Fer, tu vai ter que pagar a taxa de limpeza. Cara, a gente nunca riu tanto na nossa vida. Isso. A coisa que eu mais fiquei nervoso, que eu quase fiquei ansioso, é porque tinha um radialista que ele começou a dizer: e aconteceu um acidente e envolveu duas vítimas. Jesus, minha sogra está ouvindo que morreu 2 pessoas na estrada. Mas ela não ouviu, graças a Deus ela não ouviu. Aí a gente explicou depois e tal. Cara, a gente perdeu um carro que nem era nosso. A gente foi para Foz e deu o nosso rolê. Passeou no Paraguai, compramos umas muamba, tudo legal, tá? Tudo legalmente. E viveu, cara. Sabe por quê? Porque para cada dia basta o seu mal. Deus estava nos dando um presente ali. Não um acidente. O acidente foi culpa minha. Eu ratei. Mas nós estávamos vivos. Deus já nos deu um presente de estar vivo. Eu e a Pri, a gente não ficou com um arranhão, nada. De nada. Nada. Nem assim, ó, nada. O Senhor quer que a gente viva. Deixa eu te dizer uma coisa, inclusive você que já teve impulso suicida. O Senhor quer que tu viva, viu? O Senhor não morreu numa cruz. O véu do templo não se rasgou no meio para você viver uma vida de distância e de morte. O Senhor quer que tu viva. Quais coisas no seu coração e na sua mente estão competindo nesse momento pelo seu relacionamento com Deus? Rasga essas coisas, quebra essas coisas, rompe esses relacionamentos. Quebra tudo que tiver que quebrar. Nada pode se interpor diante da tua decisão de se relacionar com Deus. Nada pode fazer isso, nada, absolutamente nada. Ponto 2. Para trocar o peso da ansiedade pelo alívio da graça, confie em Deus. E no versículo 31, a parte B diz assim, ó: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não andem ansiosos com coisa alguma. As coisas de que tu precisa, as coisas que o Senhor planejou para ti, tu acha que Ele é incapaz de fazer, cara? Deus criou um universo. Deus criou planetas. Deus criou estruturas que pesam tanto que a gente não consegue, que pesam e tem tanto poder que nós não conseguimos nem tocar nelas. O sol, por exemplo. Você acha o sol poderoso? Deus fez o sol. Você acha que Ele não pode resolver o seu BO e o meu? Ele pode, cara. Eu gosto do texto de Salmos que diz assim, eu vou abrir até aqui, ó. Salmo 23, eu gosto tanto desse texto. Eu sei que é clichê, tudo bem ser clichê de vez em quando, tá? Não seja chato. O Senhor é meu pastor, em nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, a força, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras. O Senhor é provisão e fonte de honra. Você precisa confiar um pouco mais nele e menos em ti. Você precisa confiar um pouco mais na palavra do Senhor e um pouco menos nas suas impressões e nas suas vontades. Nós precisamos disso. O Senhor quer nos levar para um lugar. Você quer ir para esse lugar? Não existe acesso a esse lugar que o Senhor está nos levando se não tiver confiança nele.
Abraão recebeu promessas de descendência incontável, mas ele precisou abandonar o lugar dele de origem. Ele precisou sair da zona de conforto, ele precisou ir para um lugar que está além do que é gostosinho. Você precisa tomar uma decisão de confiar em Deus. Sabe por quê? Porque existe uma graça que Ele está derramando sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem mais uma coisa que essa graça é. Ela é irresistível. Se permita provar uma vez. Se permita beber dessa água uma vez. Você não vai parar de beber mais. Confie. O Senhor nos dá força, a ansiedade drena essa força. O Senhor nos dá alegria, a ansiedade nos leva para lugares de tristeza e solidão. O Senhor nos dá ânimo, mas as ansiedades da vida tendem a nos desanimar. Aonde você prefere amarrar o seu bode? Em que lugar você prefere ficar? Num lugar de morte e de preocupações, ou num lugar aonde Deus proverá? Eu não estou falando sobre dinheiro, também sobre dinheiro, mas de todas as coisas que Deus pode nos dar, dinheiro é a que menos vale. A gente faz muita coisa com dinheiro, mas a gente não faz coisas sobrenaturais com ele. A gente só faz coisas naturais com dinheiro. Eu posso comprar um ar, eu posso comprar um aquário para bateria, eu posso comprar coisas, mas eu não posso viver coisas que só se vive no céu com ele. Eu posso preparar grandes estruturas até para ele, mas ainda assim, o caminho da confiança nos leva para um caminho de saber que ele basta, que ele é suficiente e que com ele nós temos toda a graça e todo o presente e toda a provisão de que nós precisamos. Você crê nisso? Ponto 3. Para trocar o peso da ansiedade pelo alívio da graça, não tenha medo. E no versículo 32, a parte A, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho. Quando o Senhor fala isso, Ele não está querendo te diminuir. É que nem quando você fala para sua filha ou para o seu filho, você que é pai ou mãe: meu bebezinho, minha filhinha, não tem medo, vem cá, papai está aqui. O que Jesus está falando aqui carinhosamente é: não tenham medo. Você sabia que, segundo especialistas de psicologia e psiquiatria, e aqui não é eu falando, é eles, o medo é o principal causador de ansiedade nas pessoas? Você sabia que as pessoas se matam por causa de medo? Porque o medo gera ansiedade, a ansiedade gera outras coisas na sua mente, que muitas vezes te levam para esse caminho de morte, infelizmente. O medo ou o medo do enfrentamento dos problemas. Mas o Senhor tem uma palavra inversa. Ele diz assim: ó, aí, calma aí. Eu estou aqui. Ó, olha para mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu estou fazendo algo sobre isso. Você precisa crer que, independente das coisas boas ou ruins que você está passando, existe um Deus que está vendo, e existe um Deus que não está sentado mascando um babalu no alto sublime trono, assistindo Netflix, num dorama que você gosta de assistir. Ele está cuidando de você, até no teu descanso, até no teu pecado. Ele está cuidando de ti. O mundo está tomado pelo medo. Você sabia que as maiores estratégias políticas para ganho de votos está pautada no medo das pessoas?
E eu estou falando dos dois lados, tá? Tanto os de esquerda quanto os de direita. Pega o debate presidencial de Bolsonaro e Lula. Os dois têm a mesma estratégia. Usar as coisas não tão boas de um dos lados para dizer, vocês querem passar por isso? Vocês vão passar por isso? Não importa se eles estão certos ou errados, tá? Abstrai isso nesse momento. Mas a estratégia é o medo. Porque o medo move as massas. O medo faz as pessoas tomarem decisões precipitadas. O medo faz as pessoas se colocar em lugares de ansiedade. O medo faz a gente não pensar direito. Quando você está se afogando e uma pessoa vai te salvar, você mata ela e não deixa ela te salvar porque você está com medo. Mas Rick Warren dizia que o medo é a fé no Deus errado. Em quem você crê? Quem é o Deus que você diz que tem fé? Porque se é Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. O amor não tem medo. Deus não tem medo. E você não precisa ter medo. Na sua decisão de amar Jesus, você só precisa ter amor. E saber que Ele é suficiente. Você crê que Ele é suficiente? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza de amor e de moderação. Deus nos deu fortalezas, forças, coragem, não medo. Em Hebreus 10, 19 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. O termo Santo dos Santos no Novo Testamento é uma representatividade da presença de Deus, porque no Velho Testamento o Santo dos Santos era o lugar separado, onde somente o sumo sacerdote entrava com a cordinha e o sininho, porque se ele tivesse pecado ele morria, para receber ou ouvir uma direção de Deus. Era o lugar onde mais se experimentava a presença de Deus, era no Santo dos Santos. Então, no Novo Testamento nós entendemos que nós somos esse sacerdócio e que nós nos tornamos a habitação, o templo. Então não existe mais a necessidade do Santo dos Santos, porque Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, nós recebemos a sua presença, e diante desta presença nós somos conduzidos a uma vida em oração e fé corajosa. Corajosa. Ponto 4. Acredite que você faz parte de um reino que o Senhor fez. Porque o texto, no versículo 32, a parte B diz assim, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Você não se torna participante do reino de Deus e da mesa de Deus porque você é um cara bonitinho, um cara legal, porque você é um cara super espiritual e super santo. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é o lugar onde as piores pessoas da terra se reúnem. E isso pode ser escandalizador, mas sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque é o lugar onde pecadores encontram aquele que pode perdoar pecados. A igreja não é lugar de seres angelicais. A igreja é lugar de pecadores que se arrependem. E a esses por agrado do Pai, é dado o reino. Você faz parte de algo maior. Você faz parte de algo espiritual que o Senhor está fazendo. Em Apocalipse 5:10 diz assim, tu os constituíste em reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O texto está dizendo que ele constituiu sacerdócios. E lá na carta de Pedro, Pedro diz que Deus nos fez sacerdócio real. Sabe o que é sacerdote? Tem dois significados para a palavra sacerdote. O primeiro é representante do santo. E o segundo é construtor de pontes. Então o primeiro significado de sacerdócio está conectado com uma representatividade, como se tu fosse embaixador mesmo. Então, por que nós somos sacerdotes? Porque não existe uma linha de representação entre nós
e o povo, na realidade, é a igreja que se tornou a representação do céu na terra. Se você é a igreja, então você é esse sacerdócio. Mas a segunda coisa que nós somos diante desse sacerdócio é construtor de pontes. E para que pontes servem? Elas servem para conectar caminhos, para abrir caminhos onde não existem. Você chega numa pessoa que está vivendo uma realidade difícil ou que não conhece Jesus e você vai dizer assim para ela: eu tenho um caminho, você quer vir comigo? Eu tenho um caminho. Entender que nós somos parte do reino precisa mudar a nossa visão sobre a eternidade e sobre as coisas. E quando a gente liga o modo eternidade, as coisas normais não nos batem tanto. Elas batem, dói, a gente sofre, a gente chora, mas elas não batem tanto. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está fazendo algo novo. Você crê nisso? Ponto 5. Para trocar o preço da ansiedade, o peso da ansiedade pelo alívio da graça, desfrute dos presentes de Deus. No versículo 33 diz assim: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nem a traça destrói. O que esse texto está querendo dizer para nós? As coisas mais incríveis que o Senhor nos dá não são coisas. São também. Deus nos dá um trabalho. Se você tem carro, Deus te deu o seu carro. Se você não tem, Deus te deu dinheiro para você andar de ônibus, ter um tênis bom para andar a pé ou andar de Uber, cara. Ou de cavalo também, tem gente que gosta. Mas os princípios aqui precisam estar conectados com desapego material, generosidade, compartilhar bens. Não é sobre a gente dar tudo e não ter nada. É sobre a gente não estar se preocupado só com a gente. Sobre a gente se preocupar em construir, edificar coisas duráveis. E investir em tesouros que a traça não corrói. A ferrugem não corrói. Você percebe como as palavras de Jesus são atuais. Ele falou sobre ansiedade, ele falou sobre um caminho para nós que está escrito há mais de 2000 anos. E a gente fala sobre essas coisas olhando para o noticiário de amanhã. Jesus está preocupado com a intenção do coração do doador e do generoso, porque isso é adoração. Ele não está preocupado com grandes quantidades, nem com coisas super que apetecem aos nossos olhos. Essas coisas não impressionam Deus. Uma pecadora com fluxo de sangue impressionou Deus, por causa da qualidade da sua fé, não por causa dos recursos que ela tinha. Uma mulher que Deus deu 3 moedas no gasofilácio do templo impressionou Jesus, mas não foi porque ela tinha riquezas, foi porque o que ela estava dando era maior do que o que tinha riquezas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão comigo ainda? Se coloca de pé para você achar que está acabando. Ponto 6. Para trocar o peso da ansiedade pelo alívio da graça, confronte as paixões do seu coração. Entenda, nós somos uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de deuses falsos. A nossa falsa fé, ou o impostor que vive em nós, nos tensiona para esse lugar de levantar deuses, mesmo amando Jesus. E aí no versículo 34 nós lemos assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite você precisa tomar uma decisão que vai mudar a sua vida.
E você tem essa oportunidade nessa noite. Você precisa decidir tornar, derramar, quebrar, entregar todos os tesouros que ocupam o seu coração, que estão ocupando o lugar de Deus. Porque a única coisa que não vai quebrar, a única coisa que você não vai perder, a única coisa que você não vai ter prejuízo, é Deus ocupando o lugar de tesouro no seu coração. Agora, todas as outras coisas que você pode colocar no seu coração, que não são Deus, essas coisas são corruptíveis, essas coisas são perecíveis, essas coisas não são eternas, e essas coisas vão te levar para um lugar de ansiedade, de depressão e de decepção, em algum momento. Essas coisas nos fazem viver uma vida de nunca estar satisfeito. Você troca de carro, mas o carro não é bom. Você troca de casa, mas a casa não é boa. Você trocou de emprego, deu 3 meses, você já não está satisfeito. Você ganhou um aumento financeiro, passou 6 meses, você está reclamando do seu chefe. Sabe por quê? Porque talvez no seu coração tenha coisas e não o Senhor. Então nesse momento eu quero te levar para esse lugar. Pelo que e por quem você tem se apaixonado? É só por uma pessoa? É só por alguém? É só por uma coisa que você gosta muito? É só por um restaurante ou um lugar que você gosta de frequentar? É só por um membro da família ou alguém que você quer muito poder se relacionar? Não pode ser! Porque senão nós esquecemos que existe uma graça, senão nós esquecemos que existe um Deus, senão nós vamos nos colocar em um lugar de prisões espirituais que o Senhor não nos levou. O seu tesouro está onde você deposita as suas prioridades. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um mundo que cansa as pessoas, que estressa as pessoas, que sobrecarrega as pessoas, mas existe um Jesus que disse assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus é o único caminho de alívio que você pode experimentar. Mas para desfrutar dessa mesa, para experimentar dessa água, você precisa dizer que você não quer outras mesas, que você não quer outra água para beber. Onde você decide colocar a sua esperança e a sua expectativa hoje? Provérbios 12:25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu tenho uma palavra bondosa para te dizer: existe um Deus que está derramando uma graça especial e específica sobre ti. O que você faz com isso? O que você deseja fazer com a sua vida a partir disso? Em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Deixa eu te dizer uma coisa: se você é alguém nesse momento que precisa entender com mais profundidade que existe um Deus que está cuidando de você, eu quero que você venha aqui para frente. Nós queremos orar contigo. Se você acha que em algum momento você foi colocado em um lugar de prisões espirituais, se você tem sofrido por estar ansioso ou ansiosa por coisas que você não deveria estar, eu quero que você venha aqui. Se você está decidindo nessa noite entregar sua vida para Jesus e deixar Ele ser o governo da sua vida, eu quero que você venha aqui. Nós queremos orar com você. Eu tenho um convite para te fazer antes dessa oração. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja sobrecarregado, talvez você esteja desanimado. Vamos descansar juntos hoje? Vamos permitir Jesus nos levar para um lugar de descanso? Você quer ir comigo?